Você também não você ao contrário do Danilo, não achou que foi tão bom assim. Você achou que o Palmeiras não foi tão bem. Bem, essa nossa mania do Brasil de comparar com os europeus é natural, né? Nesse contexto. O Porto é o pior europeu. Notadamente é o pior europeu. É o terceiro colocado do campeonato português, tomou 2 tamancadas nesse campeonato do Benfica, um de seus grandes rivais, 4-1, com 11 pontos atrás do bicampeão português do Sport. Está vivendo uma reformulação. O Martin Anselmi chegou no mês de janeiro, no meio da temporada, para comandar a equipe, o técnico argentino Del Valle, que estava no Cruz Azul. Então, é um time que está vivendo um momento de mudanças, não é dos mais fortes em relação a outros representantes da Europa na competição. E o Palmeiras, tendo muito mais perna no final do jogo, muito claro isso, o Porto pregou, não conseguiu vencer. E eu acho que não conseguiu vencer porque o Palmeiras continua sendo um time dependente de cruzar a bola para o Flaco Lopes, apesar de todas as contratações feitas. O Palmeiras investiu horrores e o jogo é o mesmo, gente. Não muda, não muda. Quando o Flaco entrou, teve o quê? Perto de 10 cruzamentos, talvez até mais. Tome bola cruzada, tome bola cruzada. Eu acho que o Palmeiras tem que apresentar mais futebol. Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Especialmente no segundo tempo, quando o time português, de fato, pregou e abraçou o 0-0 e queria ficar no 0-0. Primeiro tempo, não. O jogo teve muita trocação, muitas chances para lá e para cá. O Porto teve chances também, o Everton trabalhou. Depois o jogo se ofereceu para o Palmeiras, time muito mais inteiro, fisicamente muito superior. Mas faltou futebol mesmo, repertório. Repertório, jogadas, construção de jogada. Situações de gol não cria. É bola cruzada, é bola cruzada, é bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco, pouco. Então achei que teve copo meio cheio porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Esse é o olhar positivo. Por outro lado, era para vencer o Porto. Era para vencer o Porto. E não venceu. Então acho que acabou não sendo uma jornada tão boa assim, não. Uma coisa é pegar o PSG, uma coisa é pegar o Real Madrid, o Manchester City, mesmo com mudanças que estão vivendo, esses times são muito poderosos. Outro é o Porto, gente. Outro é o Porto. O Porto, historicamente, foi campeão europeu já 2 vezes, times muito fortes, mas nesse momento do Porto, repito, é o pior europeu. Olha lá, qual europeu é pior que o Porto hoje? Não tem. De todos que estão nessa competição. Como talvez eles possam dizer que o pior sul-americano seja o Boca, ou não. O Benfica vai pegar o Boca. O pior sul-americano. É pior que os brasileiros. É pior que o River Plate. Foi eliminado pelo Aliança Lima em casa na Libertadores, na fase preliminar, antes do Corinthians. O Corinthians foi uma fase adiante, conseguiu chegar na Sul-Americana, a Boca nem isso. Não tá até melhor um pouco no Campeonato Argentino lá, foi um pouco melhor, mas não é o melhor Sul-Americano, é o pior no momento, embora seja um clube muito tradicional, com grandes times da sua história. Acho que o Palmeiras ontem era para ter vencido o jogo. Perdeu uma chance enorme de ganhar do Porto. E aí, Arnaldo Ribeiro? Ô, Mauro, rapidinho, Tironi, só eu entendo a diferença do Porto, realmente é o pior europeu, mas ontem o Botafogo, por exemplo, venceu e sofreu mais contra o Seattle do que o Palmeiras contra o Porto. Então, por isso que para mim a análise continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle mas é eu muito não tô pior que falando o do Porto Botafogo. e conseguiu atrapalhar. Não, mas estamos falando do comparando Palmeiras. ali dos Botafogo brasileiros. daqui a pouco. Não, mas eu não estou comparando o brasileiro, estou falando do Palmeiras. Esse é meu ponto. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando parado num time que eu não estou citando que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto, sem olhar o resto do contexto do campeonato, todas as dificuldades que estão para todos, aí fica. Mas o programa tem 1h30. O programa tem 1h30. Estou seguindo a pauta. Você está colocando uma parada no assunto que não tem Botafogo. Calma, gente. Especificamente do Palmeiras. Não, porque eu não quero que misture os assuntos que eu estou abordando. A pergunta foi sobre o Palmeiras, eu falei do Palmeiras. Na hora do Botafogo, eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Então essa defesa incondicional não vai colar comigo. Eu falo de um jogo, então. Não é defesa incondicional. Eu falo de um jogo. Não é defesa incondicional. Sabe o que acontece? Aí você tá viajando, Mauro, desculpa. Não é defesa incondicional. Você está colocando o Botafogo na jogada, eu estou falando do Palmeiras, a pergunta do Tironi foi sobre o Palmeiras. Aí você vem encontrar o Botafogo para aliviar a crítica do O Palmeiras. Arnaldo fala do Palmeiras e o Botafogo. Minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras, é o que eu estou entendendo. Meu Deus. Desculpa, mas é o que eu estou entendendo, irmão. Tudo bem, beleza. A questão é a seguinte. Não é. Mas eu falei especificamente do Palmeiras. O Botafogo, para eu perguntar, eu falo do Botafogo. Fala, Arnaldo.